Mas a música, com relação ao mercado, tem uma coisa muito importante, que é o timing, né? Às vezes você perde o tempo da operação, né? Você entra atrasado ou adiantado. Então o mercado ele tem muito do timing, né? Hoje eu vou conversar com um convidado muito especial. Há bastante tempo tenho interesse em entrevistá-lo e surgiu a oportunidade. É o Paulo Ramires, que é do mercado de FX, de câmbio e tem muitas atividades. É a prova viva de que a pessoa que tem muitas atividades consegue desempenhar bem e, né, ter sucesso em todas elas e muito mais. Paulo, muito obrigada por nos receber em sua casa aqui. Muito obrigada pela música. E queria saber qual é a relação entre música e mercado financeiro? Muito prazer aqui é meu, vou receber vocês aqui, né? A gente estava esperando já há um tempo aí, tinha essa expectativa. Mas a música, com relação ao mercado, tem uma coisa muito importante, que é o timing, né? Às vezes você perde o tempo da operação, né? Você entra atrasado ou adiantado. Então o mercado ele tem muito do timing, né? Principalmente aí com tanta incerteza aí, o timing é muito importante, o ritmo, né? Então, e o Paulo, ele também é a prova de que a pessoa tem que ser versátil, né? Ela pode aprender e aplicar aprendizado nessas diversas atividades. Música, mercado de FX, e você também se dedicou a uma montadora, né? Tem toda uma carreira e aprendeu bastante, né? Conta um pouco pra gente. Então, eu trabalhei numa montadora, né? E por 20 anos, e sempre a minha formação, eu sou engenheiro, sempre trabalhei na área de qualidade, e engenheiro tem muita facilidade com gráfico, com informação, então eu já tinha essa queda para o mercado, para o lado da análise técnica. Então, sempre essa facilidade aí do engenheiro, não tanto com números, né, mas para interpretar dados, né, sempre me ajudou muito. E também na GM, no finalzinho, né, da minha carreira, eu estava trabalhando numa área que para mim foi muito interessante, que era exportação. Que fora a parte técnica, né, que eu sempre trabalhei na parte técnica com qualidade, eu fui lidar com câmbio, com negociação, diferentes moedas, né? Tive clientes da África do Sul, do México, da Polônia, então foi muito interessante, né? Toda essa bagagem corporativa, né? Paralelamente à dedicação ao mercado financeiro, especificamente câmbio, e também na parte educacional, né? Você formou muitos traders, é isso? Sim. No passado, né, tinha muito um boom da bolsa, né? Tinha muita expectativa, né? Quando chegou a IPO da Bovespa, né? Entre aspas, se ganhava dinheiro um pouquinho antes, muito fácil, né? Era só comprar, esperar subir, ou esperar o final do mês, quando os grandes grupos iam comprar Petro e Vale. Era simples, né? Daí, a partir de 2008, né, quando teve o subprime, daí a gente teve que aprimorar. Eu não sabia operar vendido, eu só sabia comprar. Daí a gente teve que operar de outra maneira, saber operar na venda, fazer hedge, usar muito mais a análise técnica do que o feeling, né? Então, de 2008 para cá, o mercado ficou bem mais difícil, né? Bem mais incerto e muito mais desafiador. Qual é a diferença do FX aqui no Brasil, até porque conta de regulação, né, de quem opera em outros países? Então, pela CVM, o mercado Forex ele não é legalizado, mas você pode operar por corretoras estrangeiras. Mas é o maior mercado do mundo, né? Chega a casa de trilhões de dólares. Mas o FX ele é muito versátil porque ele 24 horas durante os dias de semana. Então você pode operar à noite, acompanhar a abertura do mercado no Japão, né, no Oriente, você pode acompanhar a sessão americana, a sessão europeia. Então você tem para todos os horários, aí você tem seu horário de operação, né? Então
É muito interessante. E você vai aí descobrindo o tipo de política, quais são os drivers, né, de cada país, né? E o que te inspira na música para o mercado? Já que você estabeleceu essa relação, que de repente, qual a música e qual é a variedade assim que de repente te dá uns insights para o mercado? Muita gente fala que o mercado é técnico, né? Que você tem mas a gente tem que ter uma criatividade, a gente tem que ter, eu acho que chega ao ponto da arte, você saber interpretar, você saber entender os sinais. Então, eu acho que tem muito de arte no mercado, né? Não é só aquele lado duro do número ou duro do gráfico, tem o lado emocional também, né? A música tem muito da emoção, né? Então, eu vejo muito essa correlação também com a criatividade, você buscar oportunidades, é muito interessante. Então, qual é o tema atual do FX neste momento turbulento aqui no Brasil? Qual é o tema que você poderia sugerir? Peraí, vamos ver. É isso. Tá uma missão impossível, porque a gente tem uma dupla aí que é explosiva, né? Que até o pessoal brinca que é o TNT, né? O Trump e Temer, né? Por causa que o maior evento que deu o maior boom no dólar agora não foi uma mudança em taxa de juros, não foi uma mudança na política cambial, foi uma delação premiada. Então, isso a gente chama de um cisne negro, né? Mas não está nem virando o cisne negro, está virando um pardal, né? Que é de tão comum, né? Que já está virando corriqueiro, uma delação daqui, uma delação de lá. E isso mexe com o mercado. Expectativa, cai presidente, troca ministro, empresa tal está envolvida. Então, o mercado gira com a incerteza mais política, chegando quase ao noticiário policial, né? Então, é complicado. Você também tem um perfil interessante nas redes sociais, que é da positividade. O mercado financeiro, pelo menos pelo que a gente observa, tende as pessoas ficarem muito no ostracismo, muito no individualismo, e você sempre passa uma mensagem de positividade, um bom dia com uma frase de impacto positiva. Por quê? Por que dessa postura junto aos seus seguidores? Porque eu acho que a gente precisa ter isso, né? A gente já está num mundo que está muito conturbado, né? A gente vê coisas aí que a gente não consegue entender, né? Por exemplo, esse atentado aí num show da Ariana Grande, que são crianças, adolescentes, famílias, né? Então, se a gente não tiver uma fé, uma positividade, a gente vai pegar aí e vai abandonar tudo. Então, eu tenho muita fé ainda, com toda essa turbulência, e ainda eu tenho muita fé no Brasil e no mundo. O que te inspira? Como é que você seleciona frases, dizeres, conselhos e divide isso com os seus seguidores pelas redes sociais? Eu procuro principalmente os grandes líderes, né? As grandes mentes, né? Assim, eu sou católico, mas, por exemplo, eu enxergo muito a sabedoria do Martin Luther King, de Gandhi. Então, eu vejo até um pouco dos militares ou grandes estadistas, né, igual Churchill, grandes líderes, pessoas que conseguiram mudar a história, mesmo numa situação assim difícil, né? Cora Coralina, né, que era cozinheira, era doceira, mas ela tinha toda uma sabedoria. Então, esse tipo de pessoa que eu me espelho. E qual o feedback que você recebe? É aquilo, né? A gente tenta. Eu acredito na lei do retorno, né? Se você tiver fazendo alguma coisa boa ou tentando fazer o bem, eu acredito muito na lei do retorno. Então, é por aí, né? A gente vê o que está acontecendo hoje. Pessoas aí que estão, entre aspas, aí, usurpando do poder, prevaricando, só que não podem andar na rua, não podem ir num restaurante, ou vai sair na rua, mostram para o filho, o seu pai é ladrão. Então,
é isso, a gente tenta fazer a maneira mais ética, mais transparente e o melhor para o próximo, né? Aproveitando o gancho que você deu, e os crimes financeiros que a gente viu agora há pouco? Ah, então, isso é interessante, né? Porque a gente lembra, não sei se o pessoal acompanhou no passado o Madoff, né? Que fazia o esquema de pirâmide financeira. A prisão dele é em termos de prisão perpétua. E aqui parece que a delação é uma delação premiada, né? Premiada porque o sujeito ganha um prêmio. Até quem acompanhou o mercado aí viu que a empresa, né, a JBS, até no câmbio, sabendo que ia dar toda aquela rebordosa, comprou dólares sabendo que o dólar ia estourar e a multa é menor do que o ganho financeiro. Então a gente fica pensando, né, o que vai acontecer com eles? O crime compensa? Qual que vai ser a punição? Eu sei que a CVM está investigando, acho que são 6 ações, né? Não só compra de ações, venda de ações, informação privilegiada. Então, agora a gente vai esperar o desdobramento, mas até agora ele saiu, entre aspas, premiado, né? É possível uma atuação no mercado financeiro isento de ganância? Então, quando a gente fala assim, a relação, se um está ganhando, o outro está perdendo. O mercado é isso, é um jogo que a gente, se a gente for levar para a teoria dos jogos, é um jogo de soma zero. O montante de dinheiro está lá. O que movimenta o preço é a lei da oferta e procura. Se alguém está ganhando, a outra ponta está perdendo. Mas eu não vejo como ganância, né? Eu vejo, assim, você pode usar o mercado como um instrumento ético, né? Você usar o seu conhecimento através das informações e não manipulando. Então, aí, a partir do momento que é quebrada a regra do jogo, né? Você tem uma informação privilegiada, você é um insider, né? Sabe o que vai acontecer, aí é ganância. Daí eu já vejo crime aí. E como a gente poderia encerrar essa entrevista, assim, ao seu estilo mesmo, positivo, bastante energia boa para quem está assistindo, para que as pessoas compartilhem? Como é que a gente poderia encerrar musicalmente? Eu sou muito fã dos Beatles, né? E eu ia querer que todos estivessem um do lado do outro. Então vou terminar com um Stand By Me. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV, ok? Muito obrigado a vocês. Luciene Miranda para a Ducascope TV.